governo teria esse grande interesse na redução da maioridade penal? Na verdade, não é interesse do governo. Na verdade, o que acontece é que a mídia, alguns canais televisivos e alguns apresentadores de jornais depois das 6, sensacionalistas, eles enfocam muito nesses assuntos referentes a crimes cometidos por menores. E como a população brasileira ela não tem conhecimento, é uma população carente de informação, de conhecimento, de educação, ela acaba acreditando no que a própria mídia manipula e joga lá. Então, não é de interesse do governo. Tanto é que algumas dessas PECs que foram colocadas no Congresso, na Câmara, perdão, por comoção social. Por exemplo, o caso do irmão do Champinha foi tão sabatinado na mídia que o jovem, o menor, ele tem que ser punido, ele deve ser punido, que acabou tendo uma comoção e os deputados, para demonstrar serviço, foram lá e vamos alterar a lei. Em relação a isso, eu concordo que tem todo essa linha, né, até chegar na proposta de redução da maioridade penal. É a mídia, que enfoca em uma coisa específica, o povo que compra o que a mídia vende, né, na verdade aceita a doação, né, e os legisladores, na verdade, que veem a necessidade de mostrar o serviço, que é aquilo que a população está pedindo. E através da redução da maioridade penal, eles veem uma forma justamente de demonstrar que eles estão fazendo alguma coisa, que eles estão atendendo a população, né? Não só num viés político, mas a própria população ela se sente mais segura, porque é isso que ela quer, entendeu? O interesse o próprio interesse está sendo, no caso da população. Você pode ver que a situação mostra que as pessoas querem a redução da maioridade penal porque veem como uma real solução. É o que vai fazer com que eu esteja segura, né? Que eu me sinta mais tranquila, porque eu sei que um jovem cometer crime, ele vai ser responsabilizado. Então, acho que trata-se desse enfoque. Concordo em partes. O interesse do governo é o voto. É o interesse do político, é ter o voto. Se hoje nós temos essa grande massa popular pedindo para que ocorra a redução da maioridade penal, muitos desses políticos, embora sejam contra a redução, eles vão vir a votar a favor justamente para poder estar buscando mais votos. E essa questão é de se preocupar também. Eu olho essa questão de reduzir a maioridade penal a mesma coisa que você pegar e em uma cidade que não tem asfalto, você pavimentar todas as ruas, mas não mexer com o esgoto. A preocupação é fazer a medida visível. Vai chamar atenção. Se chegar lá e reduzir a maioridade penal, vai chamar muito mais atenção, vai ter uma repercussão muito maior do que eles investirem na educação, do que eles fazerem projetos que possam melhorar a educação, que possam possibilitar maior acesso à educação e ao emprego a esses adolescentes. Então, eu acho que é um pouco disso daí. O governo tem esse interesse no voto, em continuar ali no governo, e não em reduzir ou não. De fato, eu acho que muitos desses políticos que vão estar votando a favor são contra essa redução. Eu acho que reduzir a maioridade penal é mais tratar a causa e não o efeito. Eu acho que o governo tem um pouco assim de interesse, porque eu estava pesquisando sobre a redução da maioridade penal em 2016, saiu um site que o governo dizia que quem do governo não votasse a favor sofreria a última penalidade. Acho que sim, tem um pouco de interesse deles. Tudo que está acontecendo, esse negócio da maioridade penal, da redução, né, é o clamor social. Para resumir e complementar o que já falaram, é o clamor social. Só que eles não pensam isso no futuro. Eles querem essa medida agora, porque vai ser uma solução para agora. Mas e para o futuro? Isso daí vai ser bom ou ruim para a população? Vai ser bom ou ruim para os jovens? Vai ser bom ou ruim para a sociedade, para o Estado? Como a Zenira Aparecida falou, é melhor a gente investir em educação agora para depois ter esses cidadãos de bem que evitam
cometer crimes e tudo mais, ou só joga na cadeia. Joga porque enquanto ele não tá fazendo... Ele tá preso, então ele não vai fazer mal para mim. Então joga ele lá na cadeia. Essa é a solução que a população pensa. Mas tem que pensar isso no futuro, não só agora. Só complementando o que ele falou, e eu já tinha falado num outro tópico, que o governo sempre tenta tomar medidas paliativas, nunca medidas definitivas para um problema. E eu acho que o interesse, quando se fala de qual é o interesse do governo, os interesses do governo eles são meio invertidos. Aliás, são muito invertidos. Porque, por exemplo, enquanto o governo tem o interesse de agradar a população nesse sentido de atender o clamor da população, que eles acham que é certo, da população entre aspas, porque quando a gente fala disso, a gente geralmente trata de pessoas que já foram atingidas de algum jeito por um menor infrator que toma uma dor pessoal e quer aplicar isso para a sociedade inteira. Sem perceber que, ao reduzir a maioridade penal, não é só, a gente não está falando só de ser preso, mas de vários outros sentidos, como a moça comentou em outra pergunta, ela falou sobre a exploração sexual, ela falou sobre o consumo de drogas lícitas, enfim. Então, quando a gente fala sobre redução da maioridade penal, a gente está trazendo à tona uma série de outras coisas que vão ser provavelmente a contragosto do que a população quer agora. Então a população quer uma coisa, o governo quer atender a população quando é assim, é interesse dele de atender, mas, por exemplo, tem muitas coisas que o governo se interessa. O governo se interessa em criar cabeças pensantes, o governo se interessa em extrair pensadores das escolas, e o povo não se interessa por política. E quando eu digo política, eu não quero dizer politicagem, eu quero dizer política de verdade, ou você saber o que você vai fazer com o seu voto, que é a única hora que você pode expressar, talvez, a sua indignação, seja diante da urna. E quando você fala com a pessoa, ele fala assim, mas eu não gosto de política não me interessa por política, ou vou votar em qualquer um que vai entrar lá vai roubar mesmo, ou pior ainda, quando fala assim, não, se fosse eu também ia roubar. Cara, é uns comentários. Então, os interesses da política, falando agora da questão dos nossos administradores, é invertido, do governo é invertido, ao mesmo passo que os interesses da população também são invertidos. E eu esqueci o nome do filósofo que fala essa frase, mas eu sempre uso no meu trabalho, que cada sociedade tem um governo que merece. E isso define tudo. Então, enquanto a sociedade não mudar, enquanto cada pessoa não... Porque eu acho que quando a gente fala sociedade é um negócio meio coletivo, mas tem que mudar todo mundo? Não. Quando você mudar, a sociedade ao seu redor vai mudar. Quando a sociedade mudar, muda tudo. O governo ele precisa investir na educação não só para diminuir a criminalidade, explorar a potencialidade desse jovem, né, para que o país siga em frente. Porque a partir do momento que você investe na educação, coloca pessoas pensantes dentro do mercado de trabalho, né, pessoas qualificadas, o país desenvolve. Só complementando o que ela falou agora, o governo, mas qual que é o problema de criar cabeças pensantes? A partir do momento que o governo investe em educação e criam pessoas mais inteligentes, eles vão sair do poder, cara, porque a pessoa começa a valorizar, ela começa a saber o que ela vai fazer com o voto dela, e aí muda tudo. Então é exatamente esse o ponto. O governo não se interessa por educação porque não é vantagem para ele. Não é vantagem, simplesmente isso. Encerramos, então, nosso primeiro debate sobre a redução da maioridade penal.